Salmo 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Versículo 1. Como é bom iniciar o dia lendo algo assim como o versículo acima. É um verso de ações de graças, assim como o enfoque deste salmo. Só que após estudá-lo, percebi algo sério, que creio eu, tem sido o grande problema da maioria ao ler este livro. Muitos leem o livro de Salmos como se ali houvesse apenas textos poéticos, deixando de analisar o contexto e as verdades ali contidas. No entanto, desde o primeiro salmo, percebemos que o Senhor colocou neste livro de cânticos os princípios que norteiam toda a Bíblia. No salmo de hoje, Davi expressou gratidão a Deus por seus feitos, por sua justiça, por seu cuidado e por sua misericórdia para com os aflitos. Mas também deitou por terra uma mentira que tem enganado a muitos pelo mundo afora, a imortalidade da alma. Notem o que está escrito nos versos 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Saibam as nações que não passam de mortais. Saibam, ou seja, tornem-se conhecedores, não sejam ignorantes. Só há um que é imortal, como declarou o apóstolo Paulo. Único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. Percebem? O que Davi escreveu no Antigo Testamento, Paulo confirmou no Novo. A palavra inferno, contida no verso 17, não existe no original hebraico. Na verdade, a palavra utilizada é Sheol, que significa sepultura, lugar dos mortos, e não lugar onde os ímpios ficam queimando eternamente, pois é bíblico que Deus não vai eternizar a dor e a morte. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que após o juízo final, essas coisas não mais existirão. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O contexto do versículo, portanto, diz respeito ao juízo final, que não se refere a um sofrimento eterno, mas à completa destruição dos ímpios, um destino de consequências eternas, a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Notem que Davi também destrói a ideia de um Deus tirano que tem prazer na morte do ímpio. Afundam-se as nações na cova que fizeram. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Como afirmou o sábio Salomão, o cruel a si mesmo se fere. Provérbios capítulo 11, versículo 17. O Senhor mesmo disse através do profeta Ezequiel: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Somos todos mortais, somos todos criaturas. A crença na imortalidade da alma foi implantada por Satanás quando no Éden seduziu a Eva. Deus havia dito: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E qual foi o engano da serpente? Ela disse: é certo que não morrereis. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Acreditar na imortalidade da alma é querer ser como Deus, seguindo o mesmo caminho daquele que almejou ser maior do que Deus. Isaías capítulo 14, versículo 14. Somos chamados a render graças ao único que é imortal e que deseja muito em breve nos revestir da imortalidade.
1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 54. Continuemos buscando ao Senhor, e Ele não irá nos desamparar. O Senhor, que permanece no seu trono eternamente, nos convida a conhecê-lo e assim nele confiar. Muito em breve no céu, onde o louvor é constante, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, haverá um período de silêncio, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. O louvor dos anjos diante do trono do Pai dará lugar ao louvor de um povo que sabe que a sua redenção se aproxima. De cabeças erguidas, Lucas capítulo 21, versículo 28, e de coração contrito, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Os salvos serão recolhidos de uma a outra extremidade da terra. Isaías capítulo 43, versículo 6. Os ímpios contemplarão o esplendor dos salvos e identificarão aqueles atalaias que por tantas vezes os havia advertido e se lamentarão com terrível angústia. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Não temos mais tempo a perder, amados. Quer as pessoas acreditem ou não, Jesus está às portas. As últimas vidas estão sendo analisadas, as últimas lágrimas de amor de Cristo derramadas e as últimas intercessões sendo realizadas. É tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração e de erguermos as nossas vozes em proclamação do Evangelho eterno aos que ainda perecem. Que a nossa vida seja um genuíno louvor ao Deus que se aproxima. Vigiemos e oremos. Bom dia, aflitos à espera da redenção. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.